Bom, gente, então boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica. Sou psicóloga clínica, fiz especialização aqui no IBAC, análise do comportamento, e estou fazendo mestrado em ciências do comportamento na UNB. Antes de começar, assim, eu queria dizer que é a primeira vez que eu faço isso na vida, eu tive a palestra assim, aqui na jornada do IBAC. Então, conto com a colaboração de vocês, com a ajuda de vocês também nas partes mais interativas, tá bom? E fiquem à vontade também para interromper, tirar dúvidas, tá? Falar alguma coisa que vocês julguem pertinente. O tema, então, que eu escolhi é do quanto é terapêutico ser terapeuta, né? E o quanto o contexto clínico pode contribuir para o nosso próprio autoconhecimento. Eu não sei se vocês já têm, né? Alguns eu imagino que estejam em formação e outros já estão na clínica, mas, de maneira geral, a nossa atuação em si pode contribuir, sim, também para o nosso próprio autoconhecimento. Bom, para começar, então, eu separei alguns temas que eu julgo pertinentes antes de entrar nos meus relatos de experiência em si, né? Então, primeiramente, eu vou falar do que é ser psicoterapeuta, alguns objetivos terapêuticos, a importância da análise funcional e do contexto terapêutico também. Logo em seguida, eu vou falar muito rapidamente também do que é comportamento e autoconhecimento, tudo isso só para dar uma base melhor para poder entrar exatamente na minha experiência e também alguns cuidados éticos quando a gente fala de ter ganhos terapêuticos enquanto a gente é terapeuta. Bom, iniciando assim sobre o que é ser psicoterapeuta, o que vocês buscam assim como psicoterapeutas? O que vocês acham que é o nosso papel enquanto terapeutas? Alguém quer falar alguma coisa? Microfone? Não? Fica o questionamento para vocês daqui para o final, e quando a gente estiver falando da experiência, vocês talvez tenham isso também já em mente. Porque por mais que pareçam perguntas bem bobas, assim, a gente dificilmente para se perguntar, né? O que a gente busca como psicoterapeuta? E por que as pessoas buscam a terapia? Né? Então, a gente sabe que as pessoas buscam, seja por autoconhecimento, seja por algum sentimento de inadequação, para mudar algum tipo de comportamento que está trazendo sofrimento, enfim, uma série de motivos que podem fazer as pessoas buscar a terapia, mas a gente tem que começar a partir daí, então, a ver o quanto o foco no cliente é importante enquanto a gente está trabalhando com isso. Porque o nosso trabalho está intrinsecamente ligado, né, à vida do cliente, ao que eles trazem para a gente dentro de consultório. Então, o foco em si vai ser nas demandas trazidas pelo cliente e nas demandas que a gente identifica junto com eles ao longo do processo terapêutico. E, para isso, a gente, então, consegue, a partir da identificação dessas demandas, planejar e realizar as intervenções mais cabíveis ali para cada caso e para cada situação. Só que, para que tudo isso seja possível, a gente tem que levantar os objetivos terapêuticos e fazer análise funcional. Então, eu vou falar rapidamente de cada um deles, só para ficar claro realmente. Bom, falando de objetivos terapêuticos, então, já de início eu falo para vocês que há uma divergência bem grande na área, assim, só mesmo para conceituar o objetivo terapêutico. Seja dentro da psicologia, seja entre os analistas do comportamento, isso ainda é um tema que não tem uma resposta igual para todo mundo, né? Mas, de qualquer maneira, estabelecer um objetivo terapêutico demanda a interpretação do psicólogo. E essa interpretação, ela precisa ser muito bem embasada para que a gente consiga fazer análise funcional coerente, né, e promover esse tipo de intervenção. Então, essa interpretação ela é importante porque não adianta só ter um objetivo terapêutico se a gente não conseguir direcionar isso de maneira correta com os nossos conhecimentos, com o nosso repertório, para poder orientar essas intervenções. Bom, essas intervenções, elas fornecem para a gente também uma série de como é que a gente fala, características que vão ser importantes para o nosso trabalho. Então, se a gente consegue ter uma boa interpretação, estabelecer esses objetivos de forma coerente, nossa intervenção vai ser mais eficaz, né? A gente tem mais segurança naquilo que a gente está fazendo, e o cliente tem mais segurança na gente também, e a gente tem melhores parâmetros para poder avaliar a terapia em si. Também é importante falar do quanto é importante a relação de terapeuta e cliente nesse contexto de psicoterapia. Não adianta a gente ter só um ou só outro, que a terapia não existe. Então, tem que ter a interação dos dois e a contribuição do repertório dos dois, de narrador e de ouvinte ao longo do processo terapêutico. Então, diante disso, qual que é o foco do psicoterapeuta? O foco vai ser
realmente lidar com essas questões do cliente, só que sem deixar de fazer a análise funcional. O que é, né, uma análise funcional? Imagino que vocês já tenham certa familiaridade com o tema, até porque a gente precisa usar da análise funcional em tudo que a gente vai fazer. E a análise funcional nada mais é do que a relação funcional entre variáveis. Vou esperar o pessoal entrar para a gente continuar. Bom, então, análise funcional são as relações funcionais entre variáveis que a gente vai identificar para poder fazer qualquer tipo de intervenção. Essa análise funcional, então, ela estabelece regularidade entre eventos, né? Esses eventos seriam, então, os antecedentes e os consequentes do comportamento. Para fazer uma análise funcional, com a análise funcional, na verdade, a gente consegue, então, ter a previsão e o controle dos comportamentos, que é, de fato, muito importante para que as nossas atividades sejam bem-sucedidas. Bom, essa análise de contingências, né, análise de condições antecedentes e consequentes, então, do comportamento, nada mais é do que contingências. O que é uma contingência em si? É a regra, então, que estabelece ali a relação entre resposta e consequência. Uma relação, então, se determinado comportamento acontece, então, tais consequências são produzidas no ambiente. E aí aqui eu falei, então, rapidamente do que é análise funcional, e eu vou entrar agora na questão do contexto terapêutico em si. Tá tudo bem até agora? Tranquilo? Bom, falando, então, do contexto terapêutico. Como eu mencionei, uma interação de terapeuta e cliente, sem um e sem outro não acontece terapia. É claro que a gente pode ter participação de terceiros, às vezes, quando for necessário, mas, no geral, isso aqui é o que é mais importante. E o contexto terapêutico, então, é um ambiente propício para que a gente consiga levar o cliente à autoobservação e ao autoconhecimento. O que isso quer dizer? Que a gente é um ambiente em que essas pessoas conseguem se autodescrever melhor e a gente vai ajudar essas pessoas a se autoobservarem, tá? O Skinner, então, traz que todo comportamento, seja ele humano ou não humano, é inconsciente e se torna consciente quando ambientes verbais fornecem as contingências necessárias à autoobservação. O que isso quer dizer? Que a gente só se torna consciente dos nossos comportamentos quando a gente consegue descrevê-los. E para descrevê-los, a gente precisa se autoobservar. Daqui a gente começa a perceber a importância da terapia no sentido de o terapeuta, para cumprir seu papel, ele tem que ser ambiente verbal para fornecer contingências para que o nosso cliente consiga se autoobservar. Só que, assim, não é só um ambiente verbal para o cliente, também é um ambiente verbal para a gente, né? É um contexto, uma contingência em que a gente está inserido no dia a dia do trabalho, enquanto a gente está ali atendendo, então também ajuda na nossa própria autoobservação. Bom, falando então do autoconhecimento em si. O comportamento, então, ele só é conhecido, como eu falei, quando a gente se torna consciente dele, quando a gente consegue descrever essas contingências das quais ele é função, as variáveis, né? E um comportamento operante é a interação entre organismo e ambiente, descrita por meio das relações de contingências. E essa interação, ela é extremamente importante para que a gente consiga se auto-observar e se autodescrever. Vocês vão ver que isso agora vai ficar bem frequente, assim, no que eu for falando. Os homens agem sobre o mundo, modificam-no e, por sua vez, são modificados pelas consequências das suas ações. O que isso quer dizer? Skinner definiu aí o comportamento operante de uma forma que tudo que a gente faz tem alguma consequência no mundo e, de alguma forma, tem um feedback para a gente relacionado a isso. Tudo isso que eu estou falando relacionado a comportamento é para dizer que o autoconhecimento ele tem origem social. Então, não adianta a gente se comportar e querer se autoconhecer se a gente não tiver um ambiente social propício para isso. Então, um exemplo simples, assim, até, uma criança, por exemplo, que tem alguns desconfortos e aí lhe dão comida, né? E aí essa criança começa, então, a se sentir satisfeita. E alguém diz para ela, olha, o que você estava sentindo era fome. Então, todas as sensações semelhantes que ela sentir, ela vai começar a nomear de fome. E aí, isso quer dizer que o ambiente social
fez com que aquela criança começasse a se auto-observar melhor e conseguir nomear até mesmo eventos internos. Bom, aqui, ainda relacionado ao autoconhecimento, mas assim também trazendo a importância do papel do terapeuta, uma pessoa que tornou-se consciente de si mesma por meio de perguntas que lhe foram feitas e está em melhor posição de prever e controlar o próprio comportamento. Provavelmente vocês já viram essa frase em alguns lugares, porque é uma frase bem famosa do Skinner, mas traz de novo quanto o que o terapeuta faz em terapia, que geralmente são perguntas, intervenções, ajudam no processo de autoconhecimento daquele cliente. E a partir disso ele consegue, então, identificar as variáveis para poder prever e controlar o seu próprio comportamento. Só que isso só é possível quando o cliente consegue discriminar os estímulos a que ele está exposto. Então, quando ele consegue tornar consciente aqueles comportamentos, quer dizer que ele conhece aquele comportamento. Ele sabe quais variáveis ali estão envolvidas. Mas, para isso, na verdade, a gente chama o conhecimento de discriminação de estímulos. Então, quando a gente vai se comportar e a gente consegue discriminar a possibilidade de reforço ali, dependendo do estímulo que está sendo apresentado, a gente consegue também conhecer aquele comportamento e saber qual o momento, por exemplo, que aquilo vai ser reforçado ou não. Isso a gente chama, então, a discriminação de conhecimento, a autodiscriminação a gente pode chamar de autoconhecimento. Só que o autoconhecimento só é possível a partir da autodescrição, né? E a autodescrição nada mais é do que a gente conseguir descrever essas variáveis que eu tanto venho falando, né, que influenciam o comportamento em si. E, resumindo assim, o que a gente foi falando até agora, o contexto terapêutico, então, ele fornece um ambiente verbal para o autoconhecimento, ele favorece a autodiscriminação, fazendo com que a autodescrição aconteça, e tudo isso, então, leva ao autoconhecimento. E aqui eu vou começar a falar um pouco da experiência, dos cuidados éticos que a gente tem que ter. Então, essa primeira parte foi só mesmo para embasar tudo que eu vou falar agora. Tá tudo bem? Tá tranquilo até aqui? Então, tá bom. Bom, então, antes de eu trazer esses meus exemplos de experiência, digamos assim, eu vou falar de alguns cuidados éticos que são muito importantes na minha visão, assim, eu considero imprescindíveis, na verdade, independente de trabalhar o nosso próprio autoconhecimento ou não. Bom, como eu disse, o foco tem que ser no cliente e nas análises funcionais. Qualquer coisa que a gente for fazer dentro de um ambiente terapêutico que não for embasado por análises funcionais e os objetivos terapêuticos que a gente tem, provavelmente não vão fazer muito efeito. De nada adianta a gente ter objetivos terapêuticos bem estabelecidos e sair fazendo intervenções a rodo se a gente, de repente, não fizer uma boa análise funcional para identificar se aquilo vai ser eficaz ou não. Então, isso é um cuidado, inclusive, ético e imprescindível para analistas do comportamento na atuação clínica. Uma outra coisa muito importante, estudar e buscar informações, atualização. Uma coisa que, assim, provavelmente vocês já fazem por estarem aqui, eu já sei que vocês buscam isso, porque é imprescindível que a gente esteja sempre buscando novas informações para entender determinada demanda, para poder analisar melhor um caso, para procurar uma intervenção mais criativa que seja. Então, a gente tem que sempre buscar essas informações. Uma outra coisa, fazer supervisão, né? Principalmente assim, início de carreira, eu considero que seja imprescindível também, porque ali a gente consegue não só validar o que a gente está fazendo enquanto terapeuta, mas também assim, aprender com alguém mais experiente, ter um outro olhar sobre aquele cliente, sobre aquele caso que a gente está atendendo, e isso também faz com que a gente se desenvolva e não faça besteiras. Fazer terapia. Fazer terapia eu também considero assim, tão importante quanto todas as outras coisas que eu falei, porque quando a gente está atendendo, identifica que o cliente está trazendo ali variáveis que a gente acha que também tem a ver com a gente, que também tem a ver com o que a gente sente, com o que a gente vive, com as nossas contingências, se a gente não tiver um contexto para trabalhar isso, fica difícil a gente conseguir atuar com ética, atuar ali com cuidado, com foco no nosso cliente. Então, fazer terapia, considero aí muito importante. Então, né, resumindo isso, assim, qualquer ganho terapêutico que a gente tiver não faz parte dos objetivos estabelecidos para atuação com os nossos clientes. Então, eu vou falar agora de experiências
como é que diz? De coisas que eu ganhei enquanto terapeuta, mas que não fizeram parte de atuações minhas com os meus clientes. Obviamente são coisas que, de repente, eles acenderam luzinhas, assim, e que eu trabalhei fora e consegui me desenvolver a partir disso, tá bom? E aí, né, diante de tudo isso, ainda assim o contexto clínico pode contribuir para o autoconhecimento do terapeuta? Depois de eu falar do tanto que é importante o foco no cliente, questões éticas, não sei o quê. Sim, há a possibilidade da gente ter ganhos pessoais e profissionais atuando no contexto clínico. E por que eu acho que isso é importante? Na minha visão, isso ajuda com que a gente evite interpretações enviesadas, exatamente pelo que eu falei. A gente vai identificar variáveis, vão ter coisas que vão de encontro ao que a gente vive, ao que a gente sente e tudo mais, mas se a gente não cuidar disso, a gente vai levar isso para a atuação com o cliente. E aí pode ser enviesada uma interpretação, uma intervenção, alguma coisa nesse sentido. Além disso, quando a gente tem esse tipo de ganho, a gente consegue trabalhar isso, a gente fica mais seguro do que a gente está fazendo, porque a gente se autoconhece, a gente faz uma análise menos enviesada e a gente consegue, então, fazer uma interpretação e uma intervenção mais eficaz. Tudo isso também contribui para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional e produz também nosso autoconhecimento. Bom, unindo tudo que eu falei aqui, e por que eu acho que as coisas que eu falei a respeito de como a gente age com o nosso cliente também pode ser terapêutico para a gente? A terapia é um ambiente verbal que favorece autoobservações do cliente, mas também é um ambiente verbal que a gente está inserido, então isso pode influenciar a nossa autoobservação também. É um ambiente que propicia a identificação de variáveis que influenciam o nosso comportamento. Então, o cliente às vezes fala algo semelhante, alguma coisa que de repente tem a ver com a nossa história, então a gente consegue identificar essas variáveis que às vezes a gente nem tinha ainda identificado, alguma ideia assim. O autoconhecimento tem origem social. Se o nosso trabalho envolve outras pessoas, é um ambiente social. E se é um ambiente social, também promove o nosso autoconhecimento. Pode favorecer a autodescrição. Mesma coisa. Se a gente consegue ali levantar variáveis que têm a ver com o nosso comportamento, facilita a nossa autodescrição para que a gente consiga usar isso no momento adequado. Então, tudo isso pode fornecer material para que a gente trabalhe nesse momento que eu falei, o mais adequado, terapia e supervisões. Eu vou falar agora da minha experiência, mas eu queria dizer assim, é a minha experiência, pode ser que não seja semelhante para vocês, e além disso também, eu vou trazer de forma mais abrangente, até porque eu acho que eu não teria tempo de falar da minha história, das variáveis históricas e atuais que eu vivo e tal, para influenciar cada coisa. Mas eu vou tentar trazer aí algumas coisas que eu identifiquei e que foram muito úteis no meu autoconhecimento também. E aí, no final, eu queria que vocês compartilhassem experiências de vocês. Bom, antes de eu começar, tudo bem até aqui? Como eu disse, eu falo bem rápido. E por ser a primeira vez que eu faço isso, ainda estou meio tímida. Mas o primeiro comportamento, então, eu selecionei algumas questões relacionadas à timidez, né? Nesse exemplo específico, assim, é bem de início de carreira em que eu não tivesse muitos anos. Mas, na verdade, assim, logo nos primeiros atendimentos era muito difícil para mim chamar o cliente na recepção, chegar lá, tem um monte de gente. Quem é que é o cliente tal, né? E aí você tem que chamar um nome, você chama alto, você não chama, você chega perto, vai mais ou menos onde você acha que é. Como que você cumprimenta esse cliente? E depois, na hora de se despedir, o que você faz? Então, foram coisas que eu identifiquei muita dificuldade no início dos atendimentos. E aí eu comecei a me questionar por que durante o atendimento eu não me sentia assim e esses comportamentos não aconteciam. E aí, lá fui eu procurar essas variáveis. E eu identifiquei que ali, no consultório, eu fui treinada para aquilo, né? Eu aprendi como fazer, eu tinha uma base teórica, então meio que meu papel e meu treino me davam uma certa segurança de como ser uma psicóloga clínica, não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, a minha história, de faculdade principalmente, me trouxe que cuidado com as barreiras profissionais e pessoais, cuidado com a maneira que você cumprimenta seus pacientes, cuidado com a proximidade que você tem, porque isso pode se tornar algo muito pessoal. E aí eu ficava travada, sem saber como era. Só que antes de começar a atender e de identificar que até os clientes ficavam meio assim, tipo, eu dou a mão, eu abraço, eu beijo.
até isso acontecer, eu não tinha parado para me perguntar por que eu tinha essa dificuldade. Eu achava que era só uma timidez normal, assim, e que eu era assim, né? E aí eu fui identificando, então, que essas variáveis faziam parte da minha história e que a contingência laboral, então, ali no trabalho, eu pude treinar isso mesmo, colocar isso em prática, identificar que isso podia até mesmo ser importante para o vínculo terapêutico, né? E aí comecei a analisar não só o meu comportamento de cumprimentar, mas o dos clientes, porque isso podia trazer dados muito importantes para a gente, né? De como que eles cumprimentam, como que eles se despedem. Então, mudou completamente assim, a forma de eu lidar com isso. E também, na minha vida pessoal, também isso fez com que eu me observasse melhor com essas habilidades sociais aí. Bom, também voltado para comportamento de timidez e autoexigência. Vocês vão ver que autoexigência tem quase todos os exemplos. É por isso que eu estou vermelha aqui hoje. Mas, assim, atender ligações de pessoas desconhecidas e mensagem de WhatsApp. Gente, se fosse um cliente novo, quem nunca, né, receber a mensagem, você atende? Fulano me indicou, e às vezes você não sabe nem quem é o fulano que indicou, e as pessoas te ligam, você cobra quanto? Oi, tudo bom, eu sou fulano, né, e eu ficava meio sem saber como agir. Mas por que com pessoas conhecidas era mais fácil, né? E aí eu comecei a identificar, então, que também tinha a ver com autoexigência. Meu Deus, WhatsApp. Se eu responder assim, pô, um monte de carinha muito infantil. Mas se eu responder de forma super objetiva e profissional, grosseira, dependendo de quem lê. Aí você fica assim, eu respondo ou eu não respondo? Se eu não responder, eu perdi um cliente, por exemplo. A faculdade não me ensinou. Então, assim, principalmente, aí quando ligava, então, você ficava sem saber com quem você está falando. Enfim, existe uma série de coisas envolvidas. Mas foi interessante, porque quando isso começou a acontecer, isso já acontecia na vida pessoal, assim, com pessoas desconhecidas. Mas quando começou a acontecer relacionado ao meu trabalho, seja com um cliente, uma indicação de um cliente, um familiar de um cliente que queria falar comigo, eu percebi que isso era algo que eu precisava trabalhar, porque, assim, né, tinha a ver com o meu trabalho. Mas com pessoas conhecidas era tão mais fácil, e eu comecei a perceber que o que influenciava isso, na verdade, também era um receio de como é que essa pessoa vai responder a minha mensagem, será que eu vou parecer isso, eu vou parecer aquilo, como será que essa pessoa vai deixar de ser atendida por mim só porque eu mandei uma carinha com o coração, sei lá, qualquer coisa parecida. E aí eu fui identificando, então, que o treino e exposição também a essa situação, porque não adianta a gente ter autoconhecimento, identificar variáveis se a gente não tiver alguma atitude e fizer alguma coisa para mudar esse comportamento, alterar algumas variáveis. O autoconhecimento em si não promove mudança, né? Então, eu comecei a perceber isso, me expor, responder, e aí eu fui moldando, assim, as formas que eu achava mais adequada, funcionado até hoje, então tá tudo certo. Mas isso no início foi bem difícil. Também timidez e autoexigência. Gente, isso aqui. Encontrar clientes ou meu próprio terapeuta em outros contextos que não da clínica. Quando eu fiz a primeira vez terapia, eu estava na faculdade. Meu terapeuta até era aqui no IBAC. Se ele estiver me ouvindo agora, não era nada pessoal. Mas eu falava para ele que eu queria vir para a jornada, queria fazer o curso aqui no IBAC, mas, tipo assim, eu ia encontrar com ele, né? Como se fosse uma coisa muito ruim. E a gente trabalhou isso em terapia e tudo. Mas ainda assim ficou uma coisa que eu não sabia como seria encontrar os meus clientes, né? E o que aconteceu? Eu atendi algumas pessoas, por exemplo, da UNB, e uma pessoa específica que fazia psicologia. Eu passei no mestrado na UNB enquanto eu atendia essa pessoa. Então, assim, eu provavelmente encontraria essa pessoa ali no Instituto de Psicologia, alguma coisa assim. Só que eu não estava preocupada com isso. Essa pessoa estava, né? E trouxe para o contexto terapêutico. Nossa, porque eu queria fazer um curso tal. Será que você vai fazer, Jéssica? Porque eu fico meio sem graça. Nossa, você vai estar pela UNB e tal. E aí a gente trabalhou isso em sessão. E eu também comecei a fazer terapia com alguém que eu encontro constantemente, aqui no IBAC também. E aí isso foi se tornando para mim, assim, mais tranquilo. Porque eu vi que tudo bem, né? E eu encontrei algumas pessoas na UNB depois que eu entrei lá. E foi maravilhoso, assim. Eu pude identificar que algumas variáveis que eu tinha receio, de novo, voltado para, meu Deus, o que eles vão pensar? Nossa, eu não vou estar arrumada aqui, eu estou, sei lá, atendendo. Você vai para o carnaval, aí chega o seu cliente e fala assim, nossa, eu queria muito ir para o bloquinho e tal. E você, não, vou trocar de bloquinho. Entendeu? Porque aí você encontra outra. Mas, assim, são coisas que eu tinha super receio. Hoje em dia, às vezes, ainda penso, nossa, será que eu vou encontrar alguém nesse lugar? Mas, assim, eu identifiquei que está muito ligada à imagem que eu tenho de como tem que ser o terapeuta
e que faz parte da minha história e de autoexigência também, mas ao mesmo tempo, o que essas pessoas vão pensar? Mas quando eu comecei a encontrar esses clientes, e encontrar minha própria terapeuta em outros contextos, então eu identifiquei que tudo bem, são pessoas normais, eu sou uma pessoa normal. E isso não faz com que a terapia seja ou não diferente. Tudo bem que eu não encontrei ainda em nenhum contexto muito constrangedor, espero que não aconteça, mas ao identificar isso e ficar mais livre, assim, mais flexível para esse tipo de posição, fez com que eu realmente diminuísse a ansiedade nesse sentido. Bom, também a autoexigência, como eu mencionei. Já era algo bem conhecido, só que algumas variáveis novas, então, vieram à tona. Alguns clientes começaram a relatar, por exemplo, comportamentos semelhantes. E aí começavam a descrever medo de apresentação em público, com receio de ter pessoas que conhecem do assunto na plateia, ou pessoas que sejam autoridade em alguma área de interesse, ou que não poderia decepcionar alguém. E aí, lá estava eu, na época de apresentar a monografia aqui do IBAC. Quem estava na minha banca? O Marçal, que vai ouvir esse vídeo depois. E a Marina, minha orientadora. E aí eu já estava assim, meu Deus do céu, meu futuro. Se eu fizer besteira, nunca mais apareço no IBAC. E aí, assim, eu já comecei a ficar nervosa, assim como eu fico em todas as apresentações em público que eu faço. Mas, gente, eu gosto de fazer, entendeu? O que eu posso fazer com isso? Eu gosto de apresentar em público, por mais que eu fique nervosa, então eu preciso fazer isso. Me expor essa contingência para que cada vez fique um pouco mais fácil. Então, enfim, apresentei, deu tudo certo, mas quando essas pessoas começaram a descrever isso, bem na época que eu ia apresentar, então eu identifiquei que, na verdade, não era porque eu não tinha habilidade, ou não era porque eu não gostava. Era exatamente porque tal pessoa ia estar lá, porque tal pessoa ia assistir, porque eu ia ser avaliada, coisas assim. Então, são coisas que têm a ver com a minha história, mas que foi preciso, tipo, alguém dar um estalozinho assim para falar, não, realmente isso tem a ver comigo também, e eu preciso me expor a isso e trabalhar isso de alguma maneira. Então, são coisas que eu venho trabalhando. Inclusive, estar aqui faz parte disso. Mas não tem jeito. Há 2 semanas eu fui fazer uma oficina na Anatel de Princípios Básicos em Análise do Comportamento por conta do mestrado. Eu não tinha como negar, né? Tipo assim, eu tinha que fazer. Eu fui super nervosa. Acabou, eu estava tão feliz, tão feliz, tão feliz. Aí eu recebi a mensagem daqui, você quer participar da jornada? Aí eu... Peraí, deixa eu ver o saldo. Foi mais positivo ou não? Fiquei muito nervosa, mas foi muito bom. Aí eu falei, não tem como negar, eu preciso ir. Então não é que eu não fique nervosa, vocês estão vendo que eu fico. Mas assim, se eu gosto e se é algo que eu pretendo fazer ao longo da minha vida, não só saber dessas variáveis me fazem querer me expor a isso, mas também trabalhar isso em outros contextos. Outra questão. Os clientes começavam a relatar comportamentos também de falta de prioridade para si mesmo, de autocuidados, fazer atividade física. E aí eu tinha que ajudar esses clientes que estavam em sofrimento. Só que assim, sempre fui. Tem que estudar, tem que trabalhar, você tem que ser produtiva, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ser produtiva. Meu namorado está escutando isso, ele vai falar que eu faço isso até hoje. Mas eu faço, só que eu consigo equilibrar com outras coisas. Então, trabalhando isso com os clientes, eu percebendo que isso é que faltava para eles, eu comecei então a fazer uma atividade que eu gostava, a fazer uma atividade física, a passar mais tempo com pessoas que eu gostava. Até mesmo terapia, que teve um tempo que eu fiquei sem, porque não tinha tempo. Arranjei tempo para fazer, estou fazendo. Então, assim, são coisas que, ao identificar que isso me trazia também uma série de sofrimentos, porque eu estava muito focada em fazer coisas produtivas, que na verdade deixavam de ser, porque eu não estava com saúde mental para isso. E aí eu comecei a procurar isso, ainda fico, né, preocupada com uma série de responsabilidades, mas isso ajuda muito. Um outro exemplo, voltado para a vulnerabilidade. Alguns clientes, então, começavam a relatar receio de falar de si, seja de suas dificuldades ou das suas vitórias, por achar que nunca seria suficientemente importante ou interessante, e mencionava as invalidações que elas passavam ao longo da vida. E aí, assim, para mim, sempre foi uma questão de timidez, de ser mais reservada, de não falar de mim e tal. Só que quando a gente começa a entrar em contato com isso, e a fazer terapia que você tem que falar, né? Eu comecei a identificar essas coisas, assim, que na verdade não é porque talvez eu não quisesse falar ou porque eu não tivesse o que falar, mas na verdade é porque talvez isso aqui não fosse importante. Era importante falar de estudo, de trabalho, entende? Dessas coisas que faziam parte do meu eu antes. Então, assim,
me expor a isso, não só no ambiente terapêutico, mas perceber melhoria dos meus clientes fazendo isso e conseguindo fazer isso em outros contextos da minha vida, nossa, mudou consideravelmente até a maneira que eu enxergo as próprias coisas que eu sinto, assim. Então, também foi algo muito importante que eu identifiquei nessa atuação clínica e que me ajudou, tem me ajudado muito. Um outro exemplo, voltado para a assertividade, né? Algumas pessoas que me pensam, nossa, mas você é super assertiva. E já outras acham que eu não sou. Mas eu falava, eu tento ser, tá tudo bem. Né? E alguns clientes começavam a contar coisas que eu fazia. E aí, na hora que as pessoas contavam, e aquilo ali estava trazendo um sofrimento, e aí eu percebia, nossa, super inadequado se a gente for parar para pensar em assertividade, o quanto essa pessoa quer mudar essa comunicação, a pessoa com quem ela se relaciona não está entendendo o que ela está querendo dizer, ela não está sendo clara naquilo, enfim. E aí eu comecei a ver que eu fazia a mesma coisa em uma série de situações também. Né? E ainda faço, lógico que essas coisas não estão 100% ainda, senão eu seria uma pessoa muito evoluída. Mas assim, perceber isso também, que eram até situações, algumas que eu falava, não, eu já consigo fazer, me fez perceber que não, que na verdade ainda falta um certo treino, ainda precisa melhorar algumas coisas, me expor a outras situações para poder conseguir fazer isso. Então, mais uma vez, foi um exemplo assim que deixou muito claro para mim o quanto é terapêutico ser terapeuta, né? Eu trouxe assim alguns exemplos, mas eu imagino que vocês sejam em estágio ou trabalhando ou pensando em trabalhar na clínica, passaram ou vão passar por coisas semelhantes ou até mais. Na verdade, eu tenho muitos exemplos, mas alguns preferi resguardar e outros realmente eu trouxe com mais clareza. E agora eu queria que vocês me dissessem assim, se vocês têm experiência com isso, se vocês têm algum exemplo para poder dar a respeito da experiência de vocês, que vocês já aprenderam enquanto terapeutas. O que foi terapêutico para vocês nessa vivência? Meu nome é Jéssica também. E eu fiquei pensando, meu Deus, tá passando meus slides ali, porque é muito parecido comigo. E você falou uma coisa que eu acho primordial. Não tem como a gente ser terapeuta sem a gente fazer terapia. Porque é fundamental a gente se conhecer para a gente, na hora que a gente está atendendo, a gente saber por que aquilo, né, tá causando determinada emoção na gente, o que é que está acontecendo. E, assim, várias vezes já aconteceu comigo essa questão de você se ver ali no cliente e você ter que levar para sua terapia, né? Assim, depois que eu fiz terapia, jamais na minha vida eu estaria num lugar e eu ia pedir o microfone para falar, nunca. Né? É terapêutico, você tá aqui também. Bem terapêutico. Então, assim, eu aprendi muito, principalmente depois que eu mudei, né? Eu vim estudar QMBA, que é análise do comportamento. E aí eu vi que a gente não precisava se distanciar muito do que a gente é, né, para a gente ser um bom terapeuta, né, que não tinha problema, igual você falou, a gente vem de uma formação na faculdade, parece que eles ensinam assim que você tem que ser uma outra pessoa para você ser um bom terapeuta. E aí quando eu fui fazer estágio na FAP, a professora falou assim, se tem uma música que você acha legal, uma poesia, alguma coisa, um filme, e você quer trazer isso para compartilhar com o seu cliente, por que não? A gente só tem que saber qual é o sentido daquilo, por que a gente vai usar aquilo, né? Então, assim, é uma coisa muito legal, porque assim, não é se distanciar de você, é usar aquilo que você é para fazer um atendimento bacana, um atendimento legal, entendendo para que aquilo serve, né? Então, assim, e a questão da autorrevelação também, né? De às vezes você poder usar uma coisa sua, é claro, sempre com muita cautela, né? A gente tem que saber usar. E olha o tanto que é importante, né? A gente tem que se conhecer para poder trazer isso. Então, assim, quando você trouxe suas experiências, eu achei bem legal, porque eu me vi muito e eu tenho certeza que várias pessoas aqui, as pessoas que estão assistindo em casa, também devem vivenciar isso, né, na clínica, tal, nos estágios, né, que algumas pessoas ainda não se formaram. Então, assim, gente, é um desafio, né? Eu acho que a gente aprende muito. Né? Às vezes tem uns clientes que realmente eles são bem terapêuticos para a gente também. É uma profissão muito bonita, né? E é isso aí. A gente está aqui, né, para se expor às contingências, igual você falou. Maravilha, é isso mesmo. Mais alguém? E o que eu acho mais bonito também na nossa profissão é a possibilidade de a gente ter a oportunidade de lidar com
pessoas diferentes da gente, e num contexto em que você não é um colega, não é um amigo, não é alguém mais próximo, que você a sua oportunidade de entender melhor aqueles comportamentos. Então, eu melhorei como pessoa. Eu também, como a colega ali, a maior parte dos seus comportamentos ali eu emitia. Totalmente inassertiva, tinha vergonha, principalmente na terapia infantil, que aí eu tinha, com a criança ia tudo bem, mas quando tinha que lidar com os pais, que você muitas vezes tinha, né, verdades que eles não queriam saber, e aí nisso eu tinha grande dificuldade. Mas com o decorrer do tempo a gente vai melhorando e aperfeiçoando. Então a clínica favorece o crescimento como pessoa. Sim. É incrível isso. Eu me sinto muito melhor como psicóloga. Bem, eu ainda não estou no CELT terapêutico, né? Estou no 7º semestre, mas eu já me questiono muito quanto a isso. E até agora, algo assim, veio um insight aqui, porque que eu estou assim um pouco travada no psicodiagnóstico. Eu entendi um pouco disso agora. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: como terapeuta, eu devo ter uma maneira própria de cumprimento, objetivando não errar na ética, ou devo responder isso de acordo com o cliente me coloca? Você fala de cumprimentar o cliente? Dos cumprimentos, na chegada, na saída. Eu faço de maneira amável, digamos assim, da forma que o cliente vier. Muitas vezes o cliente vem totalmente endurecido na primeira sessão. E talvez se eu for já direto dar um abraço, pode ser que ele nunca mais volte. Né? Já tem outros que podem vir já direto um abraço, eu não, peraí, aperta minha mão. E aí, né? Então, assim, é muito do ficar sensível ali, aquela pessoa que já apareceu ali na sua frente, e se comportar quase que em sintonia com ela, assim, sabe? E ao longo das sessões isso muda. Às vezes tem cliente que na primeira sessão mal te olha antes de entrar no consultório, não te cumprimenta direito. E aí daqui a pouco vai te dar um beijinho, um abraço na hora de chegar, na hora de ir embora. Então, assim, não tem muito, pelo menos para análise de comportamento, eu sei que para psicanálise isso às vezes muda um pouco, mas a proximidade, enfim, com o cliente. Mas não tem muito assim, olha, você precisa cumprimentar de tal maneira ou não, senão você não é ético, né? Vai muito de como você sente ali que vai ser importante para aquele vínculo, como que aquela pessoa vai se sentir à vontade, né? E aí vocês vão construindo isso, até analisando, assim, se é importante trabalhar uma habilidade social, você vai perceber, dependendo da maneira que a pessoa te cumprimenta ao longo das sessões, se isso se repete em outros contextos, enfim, vai tudo depender de como você vai analisar mesmo, e ficar sensível, assim, porque como que essa pessoa se comporta e como você se comporta também diante dela. Entendi. O Gleibson. Jéssica Alves, eu só tenho a agradecer a você por ter compartilhado essas experiências com a gente. Porque é importante o terapeuta iniciante compreender que, assim como o cliente, ele também está em processo de desenvolvimento. E você está dando exemplos claros de autoexposição. Parabéns. Obrigada, gente. Super reforçador estar aqui. Vou fazer mais vezes. Mas alguém quer falar alguma coisa? À vontade? Não? Gente, então, assim, aqui tem algumas referências. Depois, se quiserem, eu posso mandar mais completinho também para vocês. Deixei meu e-mail, caso vocês queiram, sei lá, compartilhar experiências, tirar dúvidas. Mas, assim, eu queria dizer que foi muito prazeroso estar aqui com vocês e importante tanto para mim quanto terapeuta, como futura professora, quem sabe, né? Nessa caminhada de mestrado, na verdade, é para isso. Então, se exponham, como a Jéssica também falou, e não sei seu nome, mas falou também, o quanto é importante a gente se expor, estar consciente de que somos pessoas, né? Temos as nossas questões, a gente precisa também se observar, mas o quanto a gente está aprendendo, né? E o nosso repertório vai melhorando a cada coisa que a gente se propõe a treinar, a se expor e também a analisar, né? Nos contextos que a gente tem possibilidade, seja em supervisão, seja em terapia. Obrigada pela paciência, pela atenção. É isso, gente. Obrigada.